Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Foram preparadas 4 soluções aquosas saturadas. Então eu tenho as minhas soluções aquosas saturadas a 60 graus Celsius, contendo cada uma delas 100 gramas de água e um dos sais: iodeto de potássio, Ki, nitrato de potássio, KNO3, nitrato de sódio, NaNO3 e cloreto de sódio, NaCl. Na figura são representadas as curvas de solubilidade de cada um desses sais, tá bom? Então, pessoal, nós temos todas as curvas com um aumento de temperatura, aumenta a solubilidade de alguns sais, da maioria, e o abaixamento dessa temperatura também. Temos a precipitação desses sais. Então, se a gente está falando a 60 graus Celsius, então eu tenho que sempre considerar isso daqui, tá, pessoal? Então, eu vou considerar essa coluna de 60 graus Celsius. Então, eu sei que eu tenho aqui, ó, de cloreto de sódio, vou ter 40 gramas. Do nitrato de potássio, vou ter 110 gramas. Praticamente aqui no nitrato de sódio, um pouco mais de 120. E o meu iodeto de potássio, que eu vou ter por volta de 230. Mas os valores aqui não vai nos importar nesse momento. Por quê? Olha lá. Em seguida, essas soluções foram resfriadas até 20 graus. E o sal cristalizado depositou-se no fundo de cada recipiente. Então, com o abaixamento da minha temperatura, teve o quê? Precipitação desses meus sais. Com a temperatura, eu diminuí a solubilidade deles em água. De alguns. Considerando-se que a cristalização foi completa, a maior... Uma coisa muito importante, vou até mudar de cor aqui, pessoal. A maior e a menor massa de sal cristalizado. Então, o que o exercício quer saber? Quer saber qual foi que teve a maior precipitação e a menor precipitação. Quais sais? Não está envolvendo cálculo, mas nós temos que analisar o que aqui, pessoal? O gráfico. E como que a gente vai analisar o gráfico aqui? A gente tem que ver exatamente isso daqui, ó. A 60 graus e eu puxei para 20. Pessoal, vamos analisar aqui, ó. Vamos começar de baixo para cima. Vamos analisar qual teve do cloreto de sódio. Pessoal, tá vendo a curva do cloreto de sódio? Quer dizer, não é praticamente nenhuma curva, né? É uma reta. Pessoal, a solubilidade do cloreto de sódio, que podemos colocar entre aspas, ela se mantém ao longo de qualquer temperatura. Claro, ela tem um pouquinho, ó. Você vê, a 0 graus, o cloreto de sódio se dissolve um pouquinho menos que 40 graus. A 100, ela se dissolve um pouquinho mais que 40. Então, é praticamente uma linha. Então, a gente já pode verificar que a menor massa de todos os outros... Então, eu tenho tudo curva ascendente com o aumento da temperatura aqui. Então, eu sei que a minha menor massa que vai ser precipitada é a do cloreto de sódio. Então, eu posso até colocar aqui, ó, menor precipitação, né? Ou a menor massa de precipitação é quem? O meu cloreto de sódio. Porque a curva dele não se mexe praticamente. Então, a menor que eu tenho, cloreto de sódio. Agora vamos analisar a maior. A maior precipitação. Nós podemos verificar aí, pessoal, que tem o quê? Todas as curvas que eu tenho aí, elas são... né? Eu tenho uma queda muito grande em relação a isso, né? Conforme cai a minha temperatura, ó, eu tenho tanto o meu nitrato de potássio, eu tenho o meu nitrato de sódio e eu tenho o meu iodeto de potássio. Só que ele pergunta qual vai ser. Pessoal, tá vendo que, ó, eu tenho nitrato de potássio. Ele tem em torno de 110 gramas dissolvido a 60 graus. Lembrando que é a mesma massa
de água, que tá aqui, ó, 100 gramas de água. Então eu tenho, ó, de 110, ele vai para praticamente aqui, ó, 30, vai dar em torno de 35 aí, é uma queda muito grande. Olha aqui, nitrato de sódio, ele de 120, ele vai para uns 85 aí, mais ou menos. Tá vendo que eu não tenho uma queda muito significativa, porém não tanto. Tá? Olha quem tem a menor, né? Fala, ó, a maior massa de sal cristalizado. Do iodeto de potássio, ele sai de 230 e vai até 160. De cabeça, pessoal, para a gente fazer os cálculos, olha lá. Tá vendo que todos caem? Ah, mas assim eu vou fazer de cabeça. Vamos fazer o passo a passo aqui, sem problema nenhum. Vamos lá. A gente faz o passo a passo aqui para descobrir o de maior. Então a gente vai pegar aqui, ó. Iodeto de potássio. Cai. Como que eu descubro a precipitação dele? Eu pego a quantidade máxima, né? Que é 230 gramas. E a quantidade mínima, que é 20 graus, tá em torno de 160. É um arredondamento, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção. 230 menos 60, eu vou ter 70 gramas que vai precipitar. Próximo sal, nitrato de sódio, NaNO3. Eu tenho de 120 até em torno, vamos colocar 85 aqui, pessoal. 85 gramas. Me precipitou quanto? Aqui, 35. Certo, pessoal? Se a gente fizer, pode pegar a calculadora. 35. Agora, nitrato de potássio, que é o último que falta. Só para a gente ter uma noção. Ele vai de 110, olha lá, 60 gramas. Ele vai de 110, pessoal, a praticamente, vamos colocar aqui, ó, 35 gramas, que ele tá bem aqui, ó, né? O nitrato de potássio é a minha linha roxa. A 20 graus, ele tá aqui, ó, mais ou menos. Tá bom? Então, precipitou quanto? 75 gramas. Então, a minha maior precipitação vai ser nitrato de potássio, que é a maior quantidade. A gente calculou aqui mais ou menos a diferença. Lembrando que esses são valores arredondados, só para a gente ter uma noção. Tá? Isso colocando em número. Daria para a gente ter uma analogia para realizar um tipo de conceito referente somente ao gráfico? Daria. Mas vamos colocar em números que a gente consegue enxergar melhor isso daí. Então, qual a alternativa que me corresponde aqui, pessoal? A alternativa E, maior nitrato de potássio e menor cloreto de sódio. Então, a alternativa E. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários que eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!